E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Crypto Moonshot. Hoje eu vou ensinar vocês a criar uma carteira diversificada de altcoins e Bitcoin. A gente vai criar uma carteira com 5 altcoins mais o Bitcoin para vocês entenderem a importância da diversificação e colher os melhores retornos nesse ciclo de alta. Como vocês sabem, a gente está no meio de um ciclo de alta do Bitcoin, mais conhecido como Bull Market. O que acontece? Agora, depois de várias semanas de alta do Bitcoin, chegou a vez das altcoins começarem a subir. E a gente tem que estar preparado para montar uma carteira diversificada para que a gente possa surfar a maior onda possível nessa tendência de alta. Então eu vou analisar o gráfico de 5 altcoins. Vou explicar quais são os fundamentos de eu ter escolhido essas 5 altcoins. E vou mostrar na prática como vocês podem estar alocando o patrimônio de vocês dentro de cada um desses projetos. Então as criptos são a Pendle, a Near Protocol, a CKB, a Layer Zero e a Blue-Zelo. Só que antes de começar, eu queria fazer um desafio aqui com vocês. E vocês voltarem daqui a 4 meses para olhar esse vídeo e comentar quanto por cento a carteira de vocês valorizou. Beleza? Então tá combinado. Então, por que eu escolhi 5 criptomoedas e mais o Bitcoin, totalizando 6? Porque a diversificação ela é muito importante. A diversificação é o que vai fazer teu risco diminuir sem prejudicar o teu retorno. Por exemplo, se você investir em 30, 40 criptomoedas, tem muita chance de você não ter o melhor retorno possível. Se você investir em uma, dificilmente você vai acertar a cripto que mais vai subir nesse ciclo. Então, o jeito mais inteligente é você escolher 5 ou 6 projetos, certo? E investir neles, diversificando o teu capital. Hoje a gente vai separar 70% do capital para as altcoins, ou seja, para essas 5 criptomoedas, e 30% para o Bitcoin, beleza? Mas é importante eu lembrar vocês que as criptomoedas são muito voláteis. Então, se você não conhece nada sobre esse mundo, eu sugiro que você estude antes e só invista um dinheiro que você não vai precisar no curto prazo, certo? Um dinheiro que você realmente pode perder. Beleza? Então vamos aqui para a tela do meu computador, beleza? Então aqui a gente está no gráfico do Bitcoin, certo? A gente está no gráfico semanal do Bitcoin. Então agora, no dia 13 de dezembro, a gente está em 95.500 dólares. Então aqui foi o nosso último topo histórico, lá em novembro de 2021. Como vocês podem ver, em janeiro de 2024, a gente tocou pela primeira vez nessa resistência que a gente não tinha conseguido romper lá em 2020 e 2021. Mas a gente rompeu esse ano, certo? Aqui no mês de novembro de 2024. Então, o que isso quer dizer? Que a gente rompeu essa resistência e a gente ainda não testou o topo do Bitcoin. Então, o topo é incerto. Se a gente pegar lá no fundo do bear market em 2019, a gente vai... O Bitcoin chegou a 3 mil e poucos dólares, certo? Então, lá do fundo até o primeiro topo aqui foi uma alta de mais de 1.500%, certo? Para a gente replicar isso para agora, se a gente pegar o fundo lá de 2022 e replicar uma alta de 1.500%, o preço do Bitcoin chegaria próximo dos 270 mil dólares por unidade. É importante a gente mencionar a análise fundamentalista por trás disso, do recente fluxo de capital que está entrando no Bitcoin por meio das aquisições do Michael Saylor e da MicroStrategy. Teve também o fato relevante da eleição do Donald Trump, e a gente sabe que o discurso dele pró-cripto faz com que as pessoas sintam-se mais confiantes em investir no Bitcoin, seja por ETFs lá nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, seja diretamente nas corretoras. Mas sendo conservadores, a gente não tem certeza que ele vai chegar nessa alta de 270 mil, porque o Bitcoin ele sempre tende a oscilar menos a cada halving, que acontece a cada 4 anos. Então a gente pode considerar uma alta aí de pelo menos uns 70% desse valor. Então a gente vai ser conservador. A gente vai traçar mais ou menos na metade dessa região aqui, beleza? Então a gente vai chegar num valor de 130 mil dólares. O atual valor do Bitcoin, 95 mil dólares, então a gente tem uma margem de 36% de alta, beleza? Então essa é a projeção do Bitcoin ao final do ciclo. Mas quando que vai ser o final do ciclo? Bom, o final do ciclo ele é incerto, ninguém sabe até que ponto o Bitcoin vai chegar, que ponto que ele pode corrigir para continuar subindo. Então a gente está estipulando um valor mais baixo do que o possível topo histórico, justamente para a gente sair antes e negociar o Bitcoin, fazer a venda da criptomoeda antes de que ele chegue no topo histórico, beleza? Então
Então agora a gente vai para Pendle. Então aqui a gente está com o gráfico semanal da Pendle, certo? Ela foi listada em 2023, né? Então a gente pode ter uma base aqui desse fundo até esse topo. A Pendle subiu mais ou menos 1000% entre 2023, né? Lá em setembro de 2023 até maio de 2024. Ela deu uma corrigida, então esse é um fundo no gráfico semanal, certo? Ela corrigiu para continuar subindo, isso é normal, e a gente ainda não rompeu esse topo anterior, certo? A gente está ainda tentando romper o topo anterior. Como a gente pode ver aqui no gráfico, ela testou os 6,80, 6,90, ela não conseguiu romper. Ela desceu, ela fez um topo duplo semanal, ela tentou romper de novo e ela não conseguiu. E aí veio a correção. Depois de um topo duplo semanal, a tendência é do preço fazer uma correção. E aí ela veio, acertou aqui nessa resistência, próxima dos 2,60, em agosto de 2024. E aí agora ela começou a subir. A gente ainda não tem uma noção de topo. Mas se a gente replicar aqui, ela subiu mais ou menos 1000%, né? Nesse primeiro ciclo aqui. Então se a gente replicar isso para cá, considerando desde a base aqui que ela já começou a subir, e a gente traçar 1000%, a Pendle vai chegar pelo menos aí nos 28 dólares, nessa região aqui, certo? Então é uma valorização aí de pelo menos 4 vezes e meia. Então esse é o motivo dela estar na nossa carteira, beleza? Agora a gente vai ver a NIR. Então aqui a gente tem o gráfico semanal da NIR, lá em novembro de 2020. A gente teve uma alta de aproximadamente 2000%. Então ela teve essa alta, ela corrigiu até outubro de 2023, praticamente nos 95 centavos. Dessa região, a gente já pode considerar como o início do ciclo de alta, certo? O início, a alt season realmente começou agora. Mas vamos sendo conservadores e comparando esse topo aqui de mais ou menos 2000%, se a gente projetar uma alta de mais ou menos 2000%, a gente vai chegar aí pelo menos nos 25 dólares, certo? Então esse é o potencial que a NIR tem nesse ciclo de alta. Chegar aí pelo menos nos 25 dólares. Chegando nos 25 dólares, a gente está falando de uma valorização do preço atual aí de pelo menos 3 vezes e meia. Então esse é o motivo da gente ter escolhido a NIR. Então a CKB ela foi lançada lá em 2021, fevereiro de 2021. Foi justamente lá no ciclo de alta do Bitcoin, ela acompanhou certinho o gráfico semanal do Bitcoin, e aí ela fez um fundo lá em 0,02 centavos. E ela ficou lateralizando todo esse tempo, lá desde praticamente final de 2022 até início de 2024. E aí ela teve essa alta de mais ou menos 700%. Aí ela corrigiu, fez um fundo semanal, ela subiu aqui, fez um fundo mais alto do que o fundo anterior e começou uma tendência de alta. Então se a gente projetar aqui quanto ela subiu aqui, mais ou menos 600%, se a gente espelhar isso agora, a gente chega lá em pelo menos 9 centavos, certo? É praticamente aí 6 a 7 vezes do preço atual. Então aqui no gráfico semanal da Zero, a gente pode ver que já no lançamento ela já teve aí uma alta de 180%. Ela ficou oscilando no gráfico semanal, ela teve um topo, testou, não conseguiu romper, lateralizou, tentou de novo, não conseguiu romper, fez um fundo duplo semanal, certo? Então aqui ela rompeu, então aqui em novembro de 2024 ela conseguiu romper esses dois topos que ela não conseguiu ter rompido em 2024. Então ela ainda está testando o topo, a gente ainda não tem um topo definido, certo? Mas se a gente traçar aqui uma estimativa, mais ou menos 400%, a gente vai ver que o potencial dela, se ela só repetir o ciclo anterior, o potencial dela é de chegar aí pelo menos em 17 dólares. Hoje ela está mais ou menos em 6 dólares. Eu acredito que ela pode chegar perto dos 25 dólares. Mas sendo conservadores, a gente pode aguardar ela chegar até nos 15, 16 dólares e estar realizando a venda. Então aqui a gente está no gráfico semanal, então a gente pode tirar bastante informação. Então aqui é o topo que ela não conseguiu romper lá em março de 2021.
ainda na outra alta do Bitcoin, no outro ciclo do Bitcoin, certo? Então ela veio, fez um fundo, testou esse topo, não conseguiu, fez um outro topo mais baixo que o anterior e corrigiu. Ela fez um fundo duplo, certo? Quando uma cripto faz um fundo duplo, geralmente ele precede uma tendência de alta. Então ela fez o fundo lá em julho de 2023 e ela testou aqui o topo anterior, lá de novembro de 2021. Se a gente vê aqui, eles ficaram exatamente alinhados e ela não conseguiu romper. E ela veio, fez mais um fundo aqui, que é alinhado aqui com esse outro topo aqui de fevereiro de 2023. Então, essa resistência se tornou um suporte aqui para o preço. Então, o preço veio encostando nesse suporte e começou a subir de novo. Então, se a gente traçar aqui uma estimativa do potencial que ela pode subir, é de pelo menos aí uns 600%, tá? Então, se a gente pegar o fundo aqui e traçar aí uns 600%, ela tem o potencial de chegar até 72 centavos, que é quase entre 3 e 4 vezes o potencial de valorização. Então aqui a gente tem as 5 altcoins mais o Bitcoin, certo? E aqui eu coloquei o valor atual de cada unidade dessas moedas. Então a gente vai simular como se a gente tivesse um montante de R$ 500 para estar investindo nessas criptos, certo? E colher aí pelo menos 3 vezes a valorização do nosso capital, certo? Então o dólar está 6,4, R$ 500 daria mais ou menos $82. Então vamos dividir aqui, $82. Então a gente já sabe que a gente vai investir 30% em Bitcoin, certo? Então o Bitcoin, a quantidade em Bitcoin vai ser os 82 vezes 0,3, 30%. Então a gente vai investir $24 em Bitcoin, que dá aproximadamente esse valor aqui em Bitcoins. E agora essas outras 5 a gente vai dividir proporcionalmente. Então a gente sabe que então aqui eu diminuí 82 menos 24 sobrou $57. Agora eu vou dividir esses 57 em 5. Então aqui ficou $11,48 dividido para cada uma dessas criptomoedas, dividido de uma forma igual, certo? E $24 para o Bitcoin. Então aqui 24 seria os 30%, né, dos 82. A soma das 5 altcoins seria 70% do capital, certo? Então a gente compraria 1.55 NIR, 1.80 Pendle, 1.85 Zero, 621 CKB, 62 unidades de BLZ e 0.0002589. Alguns satoshis aí de Bitcoin. Beleza? Então, eu espero ter ajudado vocês a entender o potencial de valorização que as criptomoedas estão tendo nesse ciclo e quão longe vocês podem chegar investindo em criptomoedas. Então, tudo depende do tamanho do portfólio que você pode investir. Aqui a gente fez um cálculo de pelo menos, a maioria das altcoins tem um potencial aí de pelo menos uma valorização de 3 vezes. Então, é isso que eu espero nesse ciclo de alta, pelo menos aí nos próximos 4 meses. Falou, até mais!